Olá! Aula de hoje vamos falar sobre funções executivas e como que elas impactam na vida, no dia a dia de crianças com TDAH e TEA. E é claro, o que podemos fazer para auxiliar, para ajudar, nessa estimulação aí das funções executivas. Então, começando primeiro com o transtorno do espectro autista, vamos pensar na habilidade do planejamento, em que a criança tem que ter uma capacidade em organizar etapas para alcançar um objetivo. Então, quando a gente pensa, quando pensamos em crianças com TEA, que dificuldades elas terão então com essa parte do planejamento? Lembrando que o transtorno do espectro autista, nós teremos crianças com uma infinidade de comportamentos, Então vamos pensar na criança que temos e se elas se encaixam aí nessas dificuldades. É claro que quando nós montamos, por exemplo, dificuldades que tem, formas de trabalho, nós pensamos sempre num contexto geral ou em algo que acontece com mais frequência. Agora, é claro, eu posso ter uma criança, ter um comportamento bem específico, que eu vou ter que adaptar um pouco algumas dessas sugestões que estão sendo dadas. Então, sempre temos que pensar nisso. Hoje, quando falamos em que profissionais se destacam ou que profissionais têm uma facilidade maior, no manejo ali de alguns transtornos, eu penso sempre, que é aquele profissional que pensa na individualidade da criança. Não existe receita de bolo, não existe uma única forma de trabalharmos com todas as crianças, ou só com transtorno tal ou com transtorno tal. É claro que para termos transtornos diferentes, temos sim características dentro desse transtorno, que são mais marcantes, mas que dentro dessas características também existem suas individualidades. Existe um leque dentro, às vezes, de características específicas. Então, quando a gente abre esse leque, eu preciso também abrir o meu leque na hora das resoluções, na hora de ter ali que tipo de atividade eu vou colocar, que avaliação eu vou fazer, que continuidade darei aí dentro dessas atividades. Então, tudo isso tem que ser pensado. Então, quando falamos do transtorno do espectro autista, então ele tem uma dificuldade de prever passos. Por isso que a gente trabalha sempre com a previsibilidade, para ele compreender, para ele não se desregular porque algo está diferente ou porque ele não estava esperando aquilo. Então, ele tem essa dificuldade com a previsibilidade. Então, a gente já pensa. Então, como que eu vou trabalhar com os legos dentro das funções executivas para que a criança tenha essa previsibilidade? A frustração quando algo sai do esperado, Então, estou montando ali o Lego, se montar uma peça errada, se tiver faltando peça, se a criança não prestar atenção e pular algum passo. Então, isso pode causar frustração e pode desregular também. Outro ponto é ter essa preferência, trabalhar muito ali, dificuldade com a flexibilidade cognitiva, rotina muito rígida. Então, quando a gente também quer trabalhar algo diferente, como que a gente vai trazer essa diferença sem que oscile ali a regulação da criança? Então, tudo isso nós temos que pensar quando falamos sobre funções executivas e crianças com TEA. Então, como que o Lego vai poder ajudar, com essas dificuldades aí que podem acontecer? Então,
a gente vai começar primeiro pensando em modelos simples, porque aí eu tenho um passo a passo visual mais fácil. Modelo simples eu posso comprar sets com poucas peças, posso comprar os meus classics, né? Que vem com várias peças, e no classic vem um manual com várias construções simples. Então já fica a dica de como que eu posso trabalhar então com peças, com menos peças, certo? Agora, também quando a gente fala do número de peças, tem que pensar também na quantidade, se são peças grandes, pequenas, se são peças muito diferentes, se são peças que são mais do Lego tradicional. Hoje nós temos, por exemplo, vou montar um robô que tem a perninha toda cheia de peças. Vou ter pelo menos umas 20 peças para montar ali a perninha do robô, e pegar um robô que é parecido e ter a perninha dele quase toda já em uma peça só. Então, temos essa diferença. Então, quando a gente também vai montar, e isso a gente também precisa prestar atenção quando fala desse número de peças e nos modelos de peças que virão em cada set. Isso também vai fazer diferença quando a gente quer começar de um modelo mais simples e caminhar para um modelo mais complexo. Outro ponto quando a gente fala do Classic é que vem muito mais peças tradicionais, peças simples, do que peças diferentes. Às vezes quando vem uma peça diferente, é uma peça assim, para aquela montagem, mas que ela pode até ser diferente, mas ela às vezes não tem uma montagem tão diferente. Eu acho que as peças mais complicadas para a gente trabalhar, e a gente não vai iniciar com as crianças com essas peças, são as Technics. Technics, até quem já tem experiência, às vezes tem dificuldade com elas ou acha mais complicado, e tem gente que não gosta mesmo. Então, vamos pensar sempre nos blocos tradicionais e menos peças para mais peças, peças maiores para peças menores, ok? Outro também ponto é monte primeiro junto. Tem alguns modelos que nós damos as peças para a criança e ela vai fazendo e a gente vai só ali mediando. Se pegar, né, se a gente tem uma criança que tem uma dificuldade maior ou ela precisa de mais ajuda, a gente monta primeiro junto com ela. Ficou bem legal. Agora você quer montar? Você quer tentar você montar? Aí a gente pode ou numa outra sessão já trazer desmontada e pedir para ela montar de novo, ou às vezes se for um modelo muito pequeno, da gente desmontar e já montar com a criança na mesma sessão, tá? Não temos problema quanto a isso. Mas tudo isso a gente tem que ver. Montou, vai desmontar e vai montar de novo? O tempo que eu tenho dá para montar, desmontar e montar? Para também não causar frustração de montei, desmontei, aí na metade acaba o tempo. Principalmente se os seus horários são corridos, né? Você tem atendimento todos os horários um atrás do outro, né? Eu tenho alguns horários um atrás do outro, mas eu dou preferência para um horário, um espaço de tempo, um horário, um espaço de tempo. Exatamente porque se a gente tiver qualquer dificuldade, a gente ainda tem mais uns minutinhos ali, ou para conversar com os pais, ou para trabalhar ainda com a criança, né, dentro ali do horário dela. Às vezes dá pra gente estender um pouquinho. Quando a gente tem um horário um seguido do outro, já tem outra criança esperando, então eu não posso ficar mais tempo, sendo que já tem outra que está dentro do horário dela. Então tudo isso a gente também tem que observar. E propor desafios, né? Assim como, vamos construir uma casa em 3 partes. Primeiro nós faremos a base, depois nós fazemos a estrutura, né? Que seriam as paredes, porta e tal. E depois nós fazemos o telhado. Então, a criança sabe, assim, como que vai ser primeiro
piso, essa base. Vou trabalhar com uma base plate pequena, né, já inteira, aí já vou começar as paredes. Qual o tamanho dessa casa? Quando a gente fala nessas paredes, faz tudo parede, só na frente faz janela e porta, bota janela na lateral. Eu tenho essa quantidade de janelas e de portas. Então, tudo isso nós temos que pensar quando nós oferecemos essas sugestões, né? E toda vez que a gente propor algo que também seja meio que escalonado, assim, de fez base, fez parede, telhado. Aí a partir daí eu posso até botar mais uma parte que agora vamos decorar. Então quando faz a casa, posso fazer um jardinzinho, posso colocar uma árvore, tem criança que quer fazer uma garagem e depois criar um carrinho. Então tudo isso nós vamos pensando, mas assim, quando a gente já pensa no carro, já pensa em garagem, né? Tem o tempo e também, vamos montar o carro, então o que a gente precisa para o carro? Vai precisar de porta, de janela, de rodinha, que a gente também já vai fazendo esse planejamento de que materiais nós vamos precisar para dar continuidade a essa primeira criação, que foi inicialmente, né, a gente pensa algo bem simples e depois a gente vai deixando mais complexo, ok? E temos que ir trabalhando então sempre dentro desse planejamento. Até agora nós estamos falando de TEA e falando desse planejamento, dessa organização que precisa. Mas um outro ponto que a gente vê assim, que a gente vê com frequência, né? É bem marcante quando a gente trabalha com crianças que têm TEA, é essa flexibilidade cognitiva que às vezes é um pouquinho, né? Eles são mais rígidos. Então a gente tem que trabalhar para serem mais flexíveis. Então essa capacidade de mudar de estratégia, de lidar com imprevistos, isso também é importante, porque quando estamos no dia a dia, tem hora que precisa recalcular a rota, tem hora que precisa fazer algo diferente, tem hora que a gente não tem à mão o que precisamos e precisamos improvisar. Então é legal, é interessante que a gente também mostre para as crianças toda essa diferença aí dentro desse trabalho. Então, quais são as características aí, né? O que vai impactar com a criança que tem TEA quando vamos trabalhar as funções executivas? Então, essa resistência à mudança, né? Que a gente tem que mostrar para ela, pode ser um pouquinho mais maleável, vamos mudar hoje, a gente vai mudar assim, mas a gente ainda vai continuar trabalhando com isso, tal. Então a gente vai ali devagarinho, mostrando essas mudanças, o resultado final de, olha, tá vendo, a gente mudou e ficou assim, assim. Então isso também é importante. Às vezes existe um sofrimento nessa construção, porque a criança prevê de uma forma e na hora dessa construção ela não fica exatamente como ela tinha imaginado ou não fica perfeito como ela queria. Então isso também ajuda muito a desregular. Então a gente também tem que pensar e trabalhar aí esses pontos. E a dificuldade de aceitar essas novas ideias. Ela já chega, eu quero fazer uma casa azul. Só que às vezes as peças azuis que eu tenho não dão o número ali de paredes que ela precisa, ou então eu tenho peças muito diferentes, uma muito fina, uma muito grossa, uma muito grande, uma muito pequena, que às vezes não dá para fazer parede, porque senão a parede vai ficar assim toda torta. E como que a gente faz então para a criança entender que, será que a gente pode fazer de outra cor? Dessa cor nós temos um monte de peças iguais que dão para a gente subir as paredes. Essa outra cor também, quantas casas a gente já não viu que tem essa cor? Ou então, nossa, a gente fez a casa mais diferente do mundo, porque ninguém tem uma casa igual a nossa. Então, como que a gente pode ir conversando, mostrando para a criança essa necessidade de realizar essa mudança sem que cause sofrimento nela? Então, a gente pode criar alguns desafios
que a gente vai chamar de desafios com restrições. Então, agora só pode usar peças vermelhas. Lembra que a gente falou que ela tinha dado a entender que queria fazer uma casa azul? Mas o desafio de hoje é fazer construções só com peças vermelhas. Então, temos que fazer as paredes vermelhas, porque hoje eu não posso usar peça azul, porque tem restrição, hoje só pode usar a vermelha. Então, eu também já trago algo para que ela pense nessa lógica, né? Porque eles têm assim muito isso dessa justiça, desse raciocínio lógico de tem que ser assim. Então, se também tem uma restrição, uma regra, eles são muito apegados a essas regras. Então, eu queria azul, mas a regra de hoje diz que não pode usar azul. Então, eu vou ter que usar outra cor. Então, a gente vai trabalhando esses pontos aí, né, de forma leve, mostrando para eles ali a beleza ali da construção depois de uma forma diferente, e eles vão entendendo que mudar não é algo ruim, né? E vamos aí diferente, propor então desmontar a construção e fazer de outro jeito para poder trabalhar essas mudanças. Vamos fazer tal coisa. Então, vamos lá e montamos. Agora vamos desconstruir, vamos fazer de outro jeito? Aí a gente vai lá e desconstrói. Eu tenho um Creator, né, 3 em 1 de casa. Então tem casa que é térrea, tem casa que é um sobrado, e tem um sobrado mais moderno e um sobrado mais antigo. Então eu gosto de trabalhar assim, vamos construir a casa? Vamos! Mas poxa, ia ser legal, né? Uma casa de 2 andares. Aí a gente constrói a casa, por exemplo, antiga. Mas a casa é uma cara assim de antiga, né? A gente é moderno, né? Vamos montar a moderna. Então, sempre pensar nesses modelos que se tem, né? Tem um Creator também que é de cachorrinhos, que você cria 3 cachorrinhos diferentes. Então, às vezes também, né? Uma raça grande, raça pequena, peludo, com pelinho mais liso, né? Então, assim, tudo isso a gente vai trabalhando essa flexibilidade cognitiva e estamos trabalhando com os Legos, que são muito importantes aí para o desenvolvimento da criança. E podemos também fazer pequenas mudanças ali planejadas, né? Então, vamos de novo para casa, fizemos a casa ficou legal. Mas a gente não pode acrescentar uma floreira aqui nessa janela? Será que se acrescentarmos uma chaminé, às vezes é uma casa que precisa de ter uma lareira para o fim do ano, porque neva, então a gente precisa de uma lareira, vamos então colocar uma chaminé ali em cima. Será que se fizer sol, chuva, a gente colocar um toldo, né, para ir até lá perto do portão? Então a gente vai criando ali, vai aumentando, vamos dizer ali, aquela construção para que aquele modelo original seja transformado. E a criança comece a ver que, qual o problema de colocar um toldo? Não é legal? Ninguém vai se molhar, ninguém vai pegar sol. Na época do frio vai ter uma lareira, então preciso de ter ali minha chaminé para sair essa fumaça para algum lugar. E aí a criança vai brincando, trabalhando aí essas mudanças, a gente vai se divertindo, vai rindo ali se não der certo, né? Para mostrar que, se não der certo é Lego, a gente pode desmontar e montar de novo. Eu gosto muito de falar isso para eles. Eu acho que o brinquedo mais legal do mundo é Lego. Você pode montar o que você quiser. Então, assim, eu só tenho Lego, então eu posso montar o que eu quiser com Lego, qualquer brinquedo eu posso ter. E eu posso mudar até o brinquedo que eu construí, porque posso acrescentar, posso tirar, posso aumentar, posso diminuir. Então, isso eu vou trazendo nas falas ali, no dia a dia também, para a criança ver. E às vezes eu mostro, olha, eu fiz isso aqui, né? Às vezes eu mostro para elas algumas coisas que eu construí durante a semana. Aí eu pego aquela mesma coisa e já mudo.
Aí eles veem e falam, tá, que eu fiz assim, mas depois eu quis mudar assim, não ficou legal assim? E aí a criança vê, ela vai mudando, ela mudou de cor, mudou de jeito, né? E vai, eu gosto de aqueles botanics, então às vezes eu boto as flores juntas, eu misturo as flores, né? Às vezes eu pego assim, você tem o bambu, tem a orquídea e tem o crisântemo. Bota o crisântemo lá junto com a orquídea, pronto, eu fiz já um jardim aqui num vaso só. Aí depois a gente transforma e volta cada um pro seu. Aquele ali combina com aquelas cores. E aí a gente vai fazendo essas transformações para a criança ver que no dia a dia, que outras coisas ela também pode transformar, que outras coisas ela também pode fazer diferente. Outra habilidade importante para trabalharmos aí com as crianças com TEA, controle inibitório, que é a capacidade de controlar o impulso e de poder esperar, ter que aguardar ali a vez. Então, o que impacta na vida da pessoa autista? O controle inibitório. Então, essa dificuldade de esperar, se eu, por exemplo, boto um monte de Lego aqui, eles já chegam querendo mexer e a gente fala, calma, não dei ainda a regra, não falei ainda qual vai ser o jogo, a brincadeira. Então, alguns querem passar por cima e já querem começar. E a gente vai ensinando que como é que você vai começar se você nem sabe qual é a atividade, né? A gente vai trazendo ali. A rigidez das regras do jogo. Então, quando às vezes eu mostro uma brincadeira ou um jogo de um jeito, depois eles veem as peças mais ou menos da mesma forma e eles já querem começar daquele jeito. Eu falo, não, hoje é outra brincadeira, que tem regras diferentes. Aí às vezes eles falam, não, mas a gente já quer brincar daquela. Aí eu falo, não, mas vamos aprender uma brincadeira nova, com uma regra nova. E vamos começando ali devagar a trabalhar essas regras. E é claro, ações repetitivas, sem pausa, para a criança ter ali o foco e dar continuidade àquilo que ela precisa fazer para que a distração não atrapalhe ali a conclusão dos seus trabalhos. Então, como que o Lego pode ajudar? A gente pode fazer brincadeiras com turnos. Cada um põe uma peça ou cada um faz uma parte, né? Então, vamos montar um avião. Você monta uma asa, eu monto a outra. Você vai montar ali a parte da frente, eu vou montar a parte de trás, ou então o contrário, né? E a gente vai pensando em todos esses pontos aí que a gente vai fazer essa troca de turno, em você faz, depois eu faço. Pode ser também algo que eu ponho uma peça, você põe outra, eu ponho uma peça, você põe outra, e a gente vai montando ali, fazendo essa troca de turno, porque tem que esperar eu pôr minha peça, né? Eu achar, colocar, encaixar, para que seja a vez dele, ele coloque, encaixe, mas tem que estar prestando atenção que se ele folhear outra coisa, a montagem não acontece, porque chega a vez dele, ele não sabe onde parou, ele não sabe onde estamos ali no manual. Então tudo isso precisa estar junto e com o foco naquela atividade, esperando a vez para poder trabalhar. Jogos com regras simples e visuais. Então a gente vai falando de várias formas de brincar, mas que essas formas sejam simples, para que a criança engaje, para que ela fique motivada, e isso faz com que o foco, a atenção dela vá para aquela atividade e ela consiga ficar mais tempo ali focada naquilo, sem distrações. Se a gente puder usar timer, né? Então às vezes eu coloco o celular com com a parte, ao invés de cronometrar para ver quanto tempo fez, ele vai ter, da mesma forma que a gente utiliza na cozinha, de diminuir o tempo para zerar. Então a gente usa o timer, porque aí a gente vai, cada um vai ter a sua etapa
no momento do seu timer. Então, por exemplo, eu boto ali 1 minuto. Eu vou construindo enquanto tá no meu minuto. Deu o meu minuto, a gente vai apertar de novo 1 minuto, e aí é 1 minuto da criança fazer. É troca de turno, mas com tempo, tá? Então, por isso que a gente precisa do timer e fica diferente. Um dia eu trabalho troca de turno só. Você faz até aqui, depois aqui, por peças, ou então você faz por tempo a troca de turno, tá? Então a gente já tem 2 formas diferentes de trabalhar essa troca de turno. Outra habilidade importante é a memória de trabalho, para manter essa informação na mente enquanto está executando a tarefa. Qual é o impacto que traz aí para o TEA? Às vezes esquece instruções que são muito longas, então já vimos que precisamos de dar instruções mais curtas, claras e simples. A dificuldade de seguir sequências, então assim, lembra quando a gente falou? Faz ali a base para fazer estrutura, para fazer finalização, para fazer decoração. Se eu dou muita informação, a criança não consegue seguir ali aquela sequência. Então eu gosto muito de quando vamos começar a trabalhar essa parte de sequência, fazer sequência de montagem de blocos mesmo. Sequência de blocos amarelo, azul, vermelho, amarelo, azul, vermelho, de sequências de bloco tijolo, né, ali retangular, 2x4, com bolinhas em cima, às vezes peças diferentes, mas também que se encaixem, que aí você já pega um modelo diferente, né, com cores específicas, mas vai montando. E depois a gente vai passando para essa sequência de montagem mesmo. Então, temos que montar até essa estrutura, para depois ir para essa estrutura, para depois ir para essa estrutura. Existem algumas montagens que tem a montagem e depois elas se encaixam. Aí eu gosto muito dessas com as crianças, né? Então, assim, você vai fazer um tubarão. Então, você tem a parte da cabeça, que ela vai encaixar no corpo, que ela encaixa naquele rabo, que depois você encaixa ali aquelas barbatanas, aquela outra parte ali, né, para ajudar ali a nadar, mas tudo é encaixe. Só que você tem que montar o pedaço, e isso também acontece muito com os robôs. Faz ali a estrutura, né, do corpo, aí depois você monta braço, aí prende, aí monta outro braço, aí encaixa, aí monta uma perna, outra perna, e cabeça. Então você tem vários pedaços que você tem que montar, e aí temos essa sequência: braço, braço, perna, perna, corpo, cabeça. E agora a gente vai montando na ordem que o corpo tem que ser. Se a gente estiver montando, por exemplo, um robô. Então, tudo isso a gente vai pensando aí, e sempre observar se a criança está perdendo ou não o foco ali no meio da atividade. Está perdendo o foco, vamos trazer de uma forma leve, às vezes engraçada, ou sério, sem ser, mas sempre gentil, né, da criança voltar ali para a atividade que está sendo feita. Então, como que a gente pode pensar? Já dei algumas dicas aí conforme a gente foi falando. Então, vamos relembrar: instruções curtas, objetivas, dependendo da criança, até visuais, ok? Tá? Para algumas é bem necessário essas dicas visuais. Cartão com imagem das etapas. Então, quando eu penso nas etapas, o manual Lego, ele é muito interessante porque cada parte que você vai montar mostra aquele pedaço que vai ser montado. Então, eu gosto estamos montando isso. Então, vamos montar outra coisa, vai deixar aquilo ali de lado para montar outro pedaço que depois vai juntar. Aí eu mostro: agora vamos montar esse pedaço. Aí vamos montando. Aí se muda para outro e ainda não é para encaixar, eu falo: agora nós deixamos aqui, agora vamos montar esse pedaço, porque depois que eles vão se encaixar.
E aí a gente vai fazendo. E pedir para a criança também ir explicando o que foi que ela fez. Por que ela fez assim, o que ela montou ali, para ela mostrar a montagem com o que está ali no manual. Então, tudo isso é importante quando pensamos aí nessas montagens. Agora, quando nós pensamos em construções, em funções executivas e em transtorno do déficit de atenção com ou sem hiperatividade, TDAH, nós temos algumas dicas aí que já são diferentes, porque são dois transtornos diferentes. Tem as suas semelhanças aqui e ali, mas são dois transtornos distintos em muitos momentos, né? Por isso que são dois transtornos, porque se fosse a mesma coisa seria um transtorno. E vamos pensar então no TDAH, que atividades, que habilidades aí das funções executivas nós vamos ter que prestar mais atenção para que tenha mais estimulação nessas áreas. A atenção sustentada, que é manter o foco num período de tempo, e é um período de tempo mais longo. A gente sabe que as crianças com TDAH, elas se distraem facilmente, né? E nessa distração, elas podem perder ali o entusiasmo com aquilo que está sendo feito e ela abandona ou quer mudar de atividade ali no meio ali do caminho antes de finalizar. Então, como que a gente vai ajudar nessa atenção sustentada, que a criança permaneça naquela atividade que ela está fazendo? Então, nós vamos primeiro propor desafios curtos, 5, 10 minutos no máximo, nunca mais que isso, né? Então, a gente precisa de tempos curtos para essas realizações. E reduzir as distrações, tá observando se ela tá ali engajada, se ela tá prestando atenção no que ela tá fazendo, se vocês escolheram um set que tem a ver com temas que a criança gosta, que isso é muito importante. Então, usar essas estratégias para trazer a criança com foco para aquela atividade que está sendo feita, para que essa atenção sustente por mais tempo. Fazer pausas estratégicas antes dela perder o entusiasmo, a gente dá aquele vamos beber uma água, aí depois a gente volta, foca ali de novo e dá continuidade. Agora vamos rever o manual para ver até onde a gente foi, o que a gente fez. Então dá uma pausa ali da construção em si, ou alguma coisa, pedir para ela levantar, para pegarmos alguma coisa, né? Às vezes a gente, propositalmente eu deixo, às vezes alguma ferramenta, alguma coisa sem colocar em cima da mesa para a criança tá quase ali perdendo o foco, aí às vezes eu ponho uma peça errada, precisamos ali da ferramenta para tirar essa peça, você pega lá no armário, por favor? Ou então, você quer que eu pegue? Né? Mas normalmente eu peço para ela pegar, porque é esse momento de sair, aí voltar e querer voltar a construir de novo, né? Então, só que tem que lembrar, quando manda para pegar lá no armário, por exemplo, a gente fica de olho se ela vai parar no armário e vai querer olhar as coisas que tem no armário. Então, dependendo da criança, eu até vou junto. Vamos lá buscar a ferramenta? Aí eu vou junto com ela, a gente busca a ferramenta e vamos continuar nossa construção? E a gente continua. Por isso é importante eu conhecer minha criança e tá vendo como eu tenho várias formas de fazer a mesma coisa? Eu posso ir buscar a ferramenta, eu posso pedir para ela buscar a ferramenta, posso ir com ela buscar a ferramenta. Todas essas escolhas, nós teremos desfechos diferentes. Então, precisamos entender quem é a minha criança e qual dessas escolhas é a melhor para que a gente dê continuidade aqui no trabalho. Então, a gente vai propor desafios pequenos, vamos reduzir essas distrações, fazer pausas estratégicas, quebrar tarefas em tarefas menores. Então, dependendo do que a gente vai construir, que nem a gente falou,
Vão pensar em construções que dê para fazer essas quebras, que dê para ter ali, que a gente possa transformar em atividades como se fossem várias construções e depois juntar. Então, uma vez a gente criou uma pequena cidade, tinha que construir uma árvore, tinha que construir uma casinha, tinha que construir uns banquinhos para fazer como se fosse uma pracinha. Então, fazia a construção, aí a gente dava uma pausa, fazia outra construção, a gente fazia uma pausa. Quando foi no final que montamos tudo na base plate, nossa, formou uma cidade. E aí a criança vê, nossa, eu fiz isso, e deu uma cidade. Deu uma cidade. Olha que legal. Então, assim, fazer um prédio, fazer uma casinha, faz uma árvore, faz umas plantinhas, bota uns banquinhos, faz uns bichinhos, escolhe quais minifiguras nós vamos colocar nessa cidade, se vai ter algum transporte, né? Então, botar bicicleta, carro, tem algum caminhão, vai ser criado pela criança, vai ser criado a gente vai fazer as montagens, já fizemos também criação de cidade em que cada criança fez uma construção e fizemos uma cidade bem grande. Então, assim, a criança montou um caminhão, a outra montou um prédio, a outra montou uma casa e depois foi colocado, né, essa cidade aí com cada construção que cada criança fez. Então, é bem legal porque isso traz ali autoestima, traz ali, nossa, fui eu que fiz, eles ficam felizes em terem feito parte, né? Porque assim, eu construí um prédio, mas olha o meu prédio onde entrou nessa construção dessa cidade, e aí essa cidade assim, fui eu que fiz, né? Ele tem ali a parte dele, mas ele se vê como um todo ali daquela construção, e isso é muito importante para a autoestima, para o crescimento, para o desenvolvimento, né? Então, pensar em regras que são claras. Vamos montar primeiro só a torre, vamos montar agora isso, e a gente vai aumentando gradualmente essas construções e também o tempo de construção. Se eu vejo que a minha criança com TDAH ela perde ali o interesse muito rápido, eu não vou pegar uma sessão inteira para trabalhar a construção. Eu pego uma parte só da sessão para trabalhar a construção e gradualmente eu vou aumentando esse tempo para que a criança comece a ficar mais tempo dentro daquela mesma atividade. Então a gente vai aumentando o tempo gradualmente. Outro ponto importante quando trabalhamos aí com as crianças com TDAH, controle inibitório, pensar antes de agir, resistir às tentações que estão aí ao seu redor. Isso é muito importante. Então, que impactos vão trazer para a criança que tem TDAH, por exemplo? Age por impulso, interrompe o tempo inteiro porque quer acabar, né, logo com aquela atividade, porque quer fazer outra coisa, responde rápido sem pensar, age sem analisar aí as consequências, né, derruba as construções porque não está prestando atenção e tem dificuldade em seguir regras. Então vamos pensar em de que forma eu posso trabalhar com o Lego para auxiliar esse momento aí do controle inibitório. Então, começamos já estabelecendo regras claras para a criança da hora da construção e de como ela vai acontecer. Trabalhar a estrutura do ambiente. Se eu quero ter controle inibitório, de não ter muita coisa que distraia. Lembra que eu falei, né? Eu tenho aqui 1 milhão de coisas dentro da sala, mas a sala é dividida em partes. E as crianças, quando elas estão trabalhando de forma individual, elas ficam de costas para essas atividades que causam distração. Então, é mais fácil delas permanecerem por mais tempo em alguma atividade que é dada.
Então isso é importante, porque assim, aqui a gente trabalha basicamente com Lego, né? A gente tem outros jogos, tem argila, tem tinta e tal, mas a peça lúdica, né, que a gente mais tem aqui, mais trabalha dentro da legoterapia ou da terapia baseada em Lego, com as funções executivas, com o desenvolvimento das crianças, é o Lego. Então a gente tem muita coisa construída e muita coisa construída por elas. Então elas constroem e a gente vai colocando exatamente para elas olharem o que elas construíram, o que elas fizeram, né? Elas gostam de mostrar para os pais depois que terminam as construções. Então a gente vai deixando, conforme as estantes vão se enchendo, né, de construções, a gente vai tirando, vai desmontando as mais antigas e deixando as mais novas. E tem algumas construções assim que são decoração mesmo da clínica. Então essas também já ficam em lugares, vamos dizer, mais altos, em que elas não vão sair ali daquele lugar que elas estão, elas foram feitas para ficarem ali. Então, tem toda essa dinâmica aí de como vai funcionar para que não atrapalhe esse desenvolvimento das crianças com os materiais, certo? Então, quando estamos pensando aí nessa estrutura, né, nesse ambiente de trabalharmos aí voltando para o nosso controle inibitório, que desafios nós podemos trazer para a criança também, né? Quando a gente fala assim, nós já estamos organizando de ter regra clara, do ambiente ali tá estruturado, mas a gente, quando põe as regras e precisa trabalhar o controle inibitório, uma das regras que eu deixo já bem clara só podemos mexer quando eu disser já, ou então, enquanto eu não explicar a atividade, nós não podemos mexer. Então assim, eu podia colocar as peças de Lego só depois que ela estivesse sentada e jogasse as peças? Às vezes quando elas chegam na sala, a peça já está na mesa. Exatamente porque eu preciso que ela veja que as peças estão ali, mas que ela ainda não pode mexer com aquelas peças. Mas é claro, para eu chegar a esse ponto, a gente já passou por momentos de chegar, botar as peças e dizer que ainda não pode mexer, dela chegar e as peças já estarem ali e eu dizer, enquanto eu tô pegando outras coisas aqui, você ainda não pode mexer. Porque a gente está aumentando o tempo que ela de espera dela. Então, eu deixo, quando eu chego, sento com ela e coloco, é um tempo menor que ela vai não ter acesso às peças do que quando ela chega, já senta e já tem as peças ali. Então, a gente vai aumentando esse tempo em que ela tem que aprender a esperar para começar. E esperar autorregulada, está falando, né? Porque algumas vão querer jogar os Lego para cima, né? Falar que não vai, que já vai começar a brincar porque o Lego já tá ali, né? E a gente vai trabalhando que tem que começar só na hora que for autorizado, que eu disser já. Às vezes tem brincadeira de 1, 2, 3, aí vem o jacaré, não vem o já, aí elas riem e tal, mas aí depois a gente de novo volta e ia fazer, pronto, agora vamos começar de verdade. 1, 2, 3, já! Aí eles vão lá e começam. Então, a gente vai aí validando também esses sentimentos, né, de eu sei que você quer começar, mas você precisa esperar. E depois a gente vai trabalhando também isso. O que você sente quando eu falo pra mim que você precisa esperar e enquanto você está esperando, o que você sente? Você quer falar para mim? Você quer conversar comigo sobre isso? E a gente vai trabalhando, então, essas pausas, esse momento de espera, mas sempre de forma lúdica, que é muito importante. E é claro, se eu tenho dificuldade de esperar, se eu sou impulsivo, com certeza teremos problema com o planejamento e a organização, porque quer antecipar passo, porque não quer fazer essa organização sequencial,
né? Tá começando a montar o carrinho, mas já quer montar as rodas. Não, calma, vai ter a hora que vai chamar, vai falar no manual que vai montar ali as rodas, os pneus, né? Organizar os materiais dentro do tempo e espaço. Então, eu gosto de mostrar para ele, vamos separar as peças, quantas peças nós temos, quanto tempo a gente tem para fazer essa montagem. Tudo isso a gente vai conversando para que a criança compreenda como que ela vai resolver aí essa montagem, vai fazer esse planejamento e essa organização. Nessa montagem, quando a gente pensa em planejamento, crianças que têm dificuldade em planejar e organizar, elas vão remexendo ali e não conseguem fazer às vezes essas separações, e quase sempre vai acontecer de perder algumas peças, dela querer começar mesmo sem ter planejado nada. E aí quando ela começa sem ter planejado, ela não sabe por onde ela vai começar, porque ela não planejou. Então é quase óbvio que vai já se embananar ali, porque não tem organização e não tem o planejamento. E acontece uma bagunça. E precisamos então ajudar a criança, né? E aí estamos trabalhando com os Legos, então a gente vai, calma, vamos separar por cor, ou por tamanho, ou por modelo, tá? Às vezes a gente pega por modelos, por cores, aí a gente vê o que ela prefere, ou o que para cada criança às vezes é diferente. Tem criança que ela se organiza melhor trabalhando com separação de cor, com separação de peça, com separação de tamanho. Então a gente vai conhecendo a criança e vai ajudando nessa separação aí que ela precisa fazer. Gosto de usar com as crianças bandejas, né, ou então caixinhas, para que ela faça essa separação. Quando a gente tem só a mesa, vai botando os bolinhos, mas quando a gente tem as caixinhas com as separações, também é legal para colocar na mesa para as crianças poderem trabalhar. Criar o hábito, né, de trabalhar com elas isso do organizar antes e depois. Então a gente organiza, faz, e o que sobrou, o que precisa ainda organizar. Trabalhar é como se fosse um checklist visual, por exemplo, né? Quando a gente separa ali por cor, por forma, é mais visível aquilo ali, e ela começa a perceber que facilita o trabalho dela quando ela tem essa paciência de realizar essa organização para depois começar, que é sempre mais fácil. E dar apoio nesse planejamento, né? Essa ajuda como mediador. Como você acha que fica melhor para você conseguir montar? Você acha que é melhor dividir as peças? Então a gente vai trabalhando ali aquelas frases em que faz a criança pensar, para ela começar primeiro a pensar e depois agir. Então isso também é importante, porque ela vê que a gente está trabalhando em conjunto com ela, auxiliando, e que ela vai trabalhar melhor ali realizando essa tarefa. E quando a gente falou do planejamento e organização, mas e quando a gente pensa em planejamento e sequenciação? É esse pensar numa ordem, né? Num passo a passo, em que precisamos para ter início, meio e fim, que é algo que para eles às vezes já querem começar pelo fim, e fica difícil começar pelo fim, né? Temos que começar ali pelo começo. E quando eles já começam pelo meio, eles se perdem. Porque se tem um início, meio e fim, entende-se que é mais simples você seguir essa sequência. Mas como eles às vezes já querem, não, eu quero montar esse pedaço, eu quero fazer isso, mas às vezes esse pedaço não está no início da tarefa. E aí a gente não vai conseguir realizar essa montagem por isso. E aí vem o quê? Uma frustração bem mais rápida. Então a gente sempre vai trabalhar com a criança. O que vamos fazer primeiro? E aí a gente já vai mostrar que precisa começar do início. Se a criança só pensou mentalmente no que vai montar,
Vamos fazer um desenho, ou você quer fotografar a imagem do que você quer montar? Você quer primeiro fazer o esboço daquilo que você vai montar, porque aí fica mais fácil de você visualizar, às vezes, peças que você vai precisar, e a gente fazer a separação dessas peças, com mais o esboço vai facilitar essa montagem. E estimular essa verbalização, aí dá essas etapas que ela vai fazer e que ela vai começar a construir. Se ela começar a dizer, se ela começar a verbalizar como ela vai fazer, por onde ela vai começar, cada passo, como que ela vai estruturar, isso fica mais claro para ela e também nos ajuda a compreender o que ela está fazendo e se ela está fazendo aquilo que ela se propôs a fazer. Porque às vezes eles falam, vamos fazer isso, aí quando você vê já está fazendo outra coisa. Então, quando a criança verbaliza, você já tem uma ideia do que ela disse que ela queria fazer e verificar se ela realmente está fazendo. Se está, ótimo, a gente vai dando continuidade e vai incentivando. Se ela não está, a gente fala assim, mas você não disse que ia fazer tal coisa? Aí eu tô vendo você montando assim. Aí, ou ela se atrapalhou mesmo, e aí ela já tem que fazer essa mudança, ou ela já vai ter que dizer que ela mudou, que ela quer fazer de outro jeito, tal, e a gente vai observando como que essa montagem vai acontecendo. Então, nós precisamos que a criança às vezes faça esse esboço, ou então ela pode fazer instruções escritas também, né? Lembretes visuais são interessantes também. Repetir essa sequência do passo a passo sempre que for necessário, né? Isso é importante para que a criança monte. Agora, é claro, com o treino, né, tanto o TDAH quanto o TEA, eles vão melhorar porque as funções executivas desenvolvidas aí na prática, pensando em intencionalidade, em estrutura, elas serão apoio constante aí, melhorando nesse desenvolvimento de forma significativa na parte executiva. Então, é importante o trabalho do Lego quando falamos de crianças com TDAH e com TEA, porque o Lego ele não é só brincar, né? Ele tem uma intencionalidade aí cognitiva e essa intencionalidade ela é tanto emocional quanto social se usado com intenção da forma correta. Então nós como adultos, nós precisamos então mediar, nomear as estratégias que nós queremos e validar os esforços que a criança está fazendo, não só aquele resultado final, e isso fará com que a gente veja que ela vai crescer muito e que ela vai se desenvolver mais. Então, pensar em atividades com Lego dentro das funções executivas é uma atividade importante, gratificante e bem divertida para trabalharmos aí o desenvolvimento de forma lúdica das nossas crianças com TEA e TDAH.